Olá, meus amores! Muito boa noite! Que delícia estar aqui com vocês. Tava com saudades das nossas lives. Tô com um fone de ouvido aqui para vocês me ouvirem melhor. Pode ser que tenha algumas interferências do som. Qualquer coisa vocês me falam. Tá todo mundo bem? Sejam bem-vindos. Tô vendo que tem um monte de gente boa. Tava com saudade de mim também? Porque eu tava com saudade de vocês. Reinaldo, muito boa noite. Lúcia, Helena. Oi, Valdir, meu querido, tá sempre aqui presente. Fabiane, quase me achará. Maurício José. Maurício também, né? Maurício está sempre por aqui. Antônio Sérgio, Fernanda. Boa noite, gente. Que delícia. Conta para mim, da onde vocês estão falando, qual a região de vocês. Sempre gosto de saber. Conta se está frio, se está calor, porque hoje o dia estava meio confuso, né, gente? E essas mudanças de temperatura mexem tanto com o nosso sistema. Quero saber também qual a profissão de vocês. Se vocês já me conhecem, se é a primeira vez aqui, se vocês já sabem sobre a ortomolecular. Hoje nós vamos fazer uma aula incrível. Não vai ser uma live, vai ser uma mini aula maravilhosa de inflamação. Inflamação, tá? Vai ter muita coisa bacana que eu costumo falar, estamos todos inflamados. Hoje tem muito assunto para falar. O seu novo aluno do curso. Ai, Maurícia, que delícia ter você aqui com a gente. Recife, essa cidade maravilhosa que eu adoro. Cachoeira do Sul, né, Valdir? Rio Grande do Sul. Meu filho estava me cobrando hoje que ele quer ir para o Rio Grande do Sul, que eu quero visitar uma amiga. E acho que era para ir agora em julho, acabei adiando por algumas questões pessoais. Vou para o Rio Grande do Sul, acho que em novembro. Vou fazer algumas cidades aí do Rio Grande do Sul. Vou passear por aí. Pouso Alegre, Minas Gerais. Ai, essa região aí também tão gostosa. Trabalha em fazenda. Ai, que delícia. Ai, como pode melhorar, né? Muito bem. Eu estou aqui até procurando um negocinho que eu quero mostrar para vocês. Eu quero ver se eu consigo trazer pelo menos uma imagem. E eu não achei a imagem que eu queria, mas aí pesquisei aqui na internet, vou trazer uma imagem legal para vocês. Vamos falar hoje de inflamação, tá? E eu já vou começar aí com tiro, porrada e bomba. Se a gente levar o popular, né? Falar o popular da letra, a gente não pode viver em 2022, num ano em que a gente está com tanta ciência, tanta tecnologia, os exames, né? Tudo está tão avançado e a gente ser tão refém de uma gripe, ser tão refém de um vírus, né? Tá indo aí para 2 anos completos, 2 anos e meio. Se a gente considerar desde que começou na China, está caminhando aí para quase 3 anos. E agora está se falando de epidemia de dengue e epidemia de outras coisas, né? Isso não dá, isso não é saúde, tá? Se você tem um vazamento na sua casa, você tem que descobrir a origem desse vazamento e não remendar esse vazamento. Se você tem um problema numa árvore, tem alguma coisa que tá me incomodando. Se você tem um problema numa árvore, não é simplesmente podando um galho ou outro dessa árvore que a gente não vai sarar ela. Uma árvore você tem que olhar o tronco dela, a raiz dela, as condições do ambiente dela. E na ortomolecular, uma das coisas que a gente mais olha é o ambiente, tá? Para nós
na horta molecular, a gente olha muito saúde, o corpo inteiro, o metabolismo inteiro, você como um ser integral e não esquartejado, mas mais que isso, né? A horta molecular ela é quântica, ela pega físico, mental, emocional e energético, e ela olha muito também para o habitat que a gente chama dessa pessoa. E se for para o nome certo, né? O nome disso chama-se epigenética. Epigenética é toda essa parte em volta, né? O que é epigenética, gente? Por exemplo, mora 5 pessoas na mesma casa. Nem todas têm o mesmo tipo sanguíneo, nem todas têm o mesmo metabolismo, nem todas gostam de dormir no mesmo horário, nem todas gostam de acordar no mesmo horário, nem todas gostam de comer a mesma coisa. E aquilo que é bom para um não é bom para todos, certo? Então, dá para tratar todos iguais? Não, não dá, tá? Casa, o amor é lindo, tudo tá maravilhoso, né? Vamos viver um propósito comum. Mas este marido veio de uma família que tinha um habitat, que tinha um ritual, um estilo de vida, um padrão de alimentação. E essa esposa tem o mesmo padrão, o mesmo estilo de vida, a mesma forma de trabalhar? Com o passar dos anos, a gente adota até um terceiro hábito, né? Mas quando casa, quando começa a morar junto, cada um traz os seus hábitos, seus costumes, né? Eu estava vendo uma moça ontem falar, até esqueci o nome, era alguma coisa do abuso alimentar, né? Eu falo muito isso aqui. Não dá para almoçar todo mundo no mesmo horário. Nem todo mundo tem fome no mesmo horário. Você come por hábito, você come por costume, mas não porque você tem fome. Quando eu morava com a minha mãe, eu morei sozinha e voltei com ela morar com ela porque ela ficou viúva. E ela falava assim: "Vem comer". E eu falava: "Não tenho fome". E aí todo dia era aquela briga: "Ai, você só come comida gelada, eu tenho que ficar esquentando a comida de novo". Por quê? Porque ela tem fome meio-dia, eu tenho fome 2 horas. Hoje o meu corpo, ele passa a ter fome mesmo lá pelas 16 horas da tarde. Porque 15, 16, porque eu faço muitas cetogenias, né, do meu corpo. E isso para mim é saúde. Às vezes o meu corpo precisa comer uma vez ao dia, e comida de verdade, né. Às vezes o meu corpo quer comer fruta naquele dia, ele não quer comer arroz, feijão, carne, mistura e esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que fico super sem doce. Passo dias sem comer doce. Eu como doce quando eu tenho vontade, quando meu corpo fala: "Precisamos de um doce aqui", né. Então, essas coisas parecem muito bobas, né, mas, interferem demais na nossa vida. E e a indústria alimentícia, ela quer que você goste do churrasco no sábado, do macarrão no domingo, da pizza na sexta-feira à noite. Existe um ganho cultural. Esse ganho é tão evidente, gente, tão evidente, que uma das empresas que mais tiveram crescimento numa época tão difícil de pandemia foi o iFood. E quando a gente está falando de iFood, a gente não está falando de delivery de supermercado, a gente está falando de fast food, certo? O mercado seco, hoje, a gente não consegue viver sem. Mas o quanto você está levando de conservante, de corante,
daquelas embalagens prontas, né. Uma das primeiras coisas que eu falo na ortomolecular é: descasque mais, desembale menos, porque a quantidade de lixo que a gente produz, a quantidade de comida com conservante indo para um caminho natural, sem falar da comida artificial que a gente come, né, miojo, refrigerante, salgadinho, existe um interesse muito grande que você coma tudo isso, né. E a hora que você dorme, a hora que você deita e o tempo que você demora para ir dormir de verdade, se é que dorme, né. Hoje a gente não tem qualidade do sono, hoje a gente, eu falo que muita gente acha que dorme, mas na verdade é só que nem o celular, né, que a gente aperta o desliga, assim, parece que está desligado, mas ele está lá trabalhando. E a hora que ele acende a luz, né, ele está lá, ficou a noite toda trabalhando. E isso é como a gente vem vivendo, né, muito estímulo de notícia, de live, de stream, de WhatsApp, de rede social, de tudo que tem, essa hiperatividade cerebral, essa hiperatividade cerebral faz com que a gente, tendencie a necessitar mais de minerais. E em contraponto, o nosso solo está cada vez mais pobre de minerais e o nosso plantio tem cada vez mais agrotóxico. Então, mesmo quando às vezes você está comendo uma fruta, você está comendo o artificial, né, que é o agrotóxico. Então, hoje, até saiu uma matéria na Veja, que foi uma matéria escancaradamente paga, e o repórter que fez ainda fez muito mal feito. Adorei quando o Baracate falou assim, que a revista é uma revista de anúncio, por isso ela chama Veja, porque se ela fosse interessante, ela se chamaria Leia. E eu achei incrível isso, porque é muito perfeito, né, gente. Eu vendo muitos cursos, além da ortomolecular, e muita gente me pergunta: "Ah, você é certificado por tal empresa?" Não, eu não sou. E isso não quer dizer que eu não tenha qualidade no que eu entrego. Eu não sou, porque para eu ter esse certificado eu tenho que pagar. No Instagram, para ter aquele tiquezinho azul, você tem que ter 4 matérias, pelo menos, publicadas. Então, você tem que ter um conhecimento. E essas matérias, elas são compradas. Você paga lá R$ 10.000, uma matéria na Veja hoje, e tem um filho aqui atrás no bastidor. E você publica e ótimo, você vai ter lá o seu tiquezinho azul. E existe um movimento tão grande, né. E a indústria de suplementos vem crescendo muito. Por quê? Porque cada vez mais, existe essa lacuna, né, entre tá, então se a alimentação não tem os minerais suficientes, mas a gente precisa voltar para o natural, o caminho então é suplementar. E só que esse suplementação crescendo, gente, é tão efetiva, que vai acontecer com você? Você vai parar de consumir remédio. E a indústria, né, farmacêutica não quer que você, porque a gente não está falando da indústria farmacêutica de farmácia, a gente está falando de uma indústria farmacêutica de drogadição, tanto que você vai na drogaria comprar coisas. Só você não quis perceber que quando você vai comprar na drogaria, você está comprando drogas. Drogas. E drogas não quer dizer, cocaína, qualquer coisa. Quer dizer, aquilo que é sintético e que é artificial e que o seu corpo tem tendência a vício, tá. A por exemplo, a cocaína, ela tem o mesmo processo de refinamento que o açúcar, e ela é viciante no mesma forma no metabolismo como o açúcar, como a heroína.
E algumas outras drogas, como por exemplo o êxtase, ele era uma medicação que foi proibida, porque tinha tendência a vício, e virou por isso uma droga ilícita, né? Mas um dia foi uma droga lícita. E hoje existem muitas drogas lícitas, inclusive não tarjadas, que criam o mesmo processo de drogadição que uma heroína. Mas é claro que ninguém vai te contar isso. Eu poderia descrever aqui algumas fórmulas do qual, princípios ativos do qual eu trabalhei, do qual eu fui responsável pela bula, e que lá diz, né, a tendência da drogadição, inclusive a tendência de derrame cerebral e várias outras coisas sérias. E são medicamentos hoje vendidos de venda livre, prescritos para criança, à torta direito, né? Tudo isso que a gente está falando é porque existe um movimento muito grande hoje para o nosso estilo de vida gerar esta inflamação. E esta inflamação, dependendo do nível dela, né? Vamos dizer que esse nível de inflamação ele tem uns 4 níveis, ele gera um ambiente propício para o vírus se instalar. Ele é a casinha confortável, o melhor cenário para bactérias dominarem o seu corpo, para fungos morarem e terem comandos de voz dentro de você, tá? Para parasitas serem suas melhores amigas aí morando dentro de você. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, precisa ter esse movimento do estamos todos inflamados, né? Eu quase não perdi pessoas para o Covid, mas eu tive uma perda que foi significativa, que foi um amigo, um vizinho, que era um cara super gente boa, que não tinha nenhuma patologia diagnosticada, que teoricamente estava saudável, mas ele tinha uma desbiose, né? Aquela famosa barriga de cerveja imensa, se alimentava super mal, bebia bastante álcool, e ele pegou o Covid de um jeito fulminante. Ah, e detalhe, ele pegou o Covid assintomático, porque alguns de nós temos características assintomáticas. Eu, há 15 dias atrás, descobri que estava com dengue. Eu só descobri 7 dias depois. A dengue tinha característica hemorrágica, eu consegui converter. Tenho certeza que foi do pesticida da dengue e não do mosquito, mas ok, isso vai para outro caminho. E eu fui mandada embora 2 vezes do hospital, num quadro crítico de dengue hemorrágica. E eles me mandaram embora e depois foram atrás de mim, porque eles olharam meus exames e descobriram que eu estava com dengue hemorrágica, eles não tinham como me mandar embora. Eu tenho 3 doenças autoimunes, né? E tô passando por um processo de desinflamação muito forte, mas ainda tenho um organismo tendencioso a ter tudo isso. Mas isso não sou eu, isso somos todos nós. E aí, por que eu estava falando da dengue? Porque eu não tenho febre. Eu não tenho febre desde criança, tá? A minha termogênese, que é um processo do corpo, ela não se faz. Ela precisa de muito estímulo para poder se ativar. Isso é uma característica minha, do meu genótipo com o meu fenótipo. Eu não produzo febre. Então, eu posso estar morrendo, que eu chego no hospital e eles me mandam embora para casa, porque eu não tenho febre. Porque a minha saturação, graças a Deus, é maravilhosa. Então, o médico chegou a olhar para mim e falou assim: você não tem nada, vou te dar alta. E eu passando nitidamente mal. E aí eles falou: vou pedir mais exames. Aí pediu o exame e falou: você não tem nada. Você literalmente. Você não tem nada com 3 exames, né, gente? Aquela coisa bem básica de pronto-socorro.
eu vou te mandar para casa. Aí eu passei com a terceira médica, ela falou assim: você tem alguma coisa, mas a gente não conseguiu provar. Mas eu vou ter que te dar alta. Aí já mudou o cenário. Eu falei, tudo bem. Aí ela viu que eu tinha sangue na minha urina, que é a característica da dengue hemorrágica, mas não tinha visto no meu exame de dengue. Outra coisa, gente, que a gente precisa saber: eles não testam Covid, tá? Eles testam PCR. E eu já até falei com um primo meu, e ele falou: ah, não, eu fiz o teste de Covid. Eu falei, não, você fez o PCR. Aí ele, o teste de Covid. Eu falei, é o teste que eles acreditam que você tem Covid. Porque o PCR é um padrão adotado antes do Covid existir, que é enfim, esqueci as letras, mas é reagente, o R é do reagente. Então quer dizer que seu corpo está em reação por alguma energia intrusa, né? Por algum ataque. O PCR era usado em caso de ataque bacteriano, porque a medicina, ela olha se é viral, se é de vírus, medicação para controlar, o próprio corpo defende. Se é bacteriana, a gente entra com antibiótica, né, o antibiótico do corpo, para reforçar esse organismo e combater a bactéria. E aí, para saber se era vírus ou bactéria, se fazia o PCR. O que o Covid teve de tão sério é porque ele é um vírus com característica de ataque tão forte que chega a ter ele entra num espaço que eles não sabiam tratar. Então, tem um quadro todo viral, né? Quem nunca teve uma virose e foi para casa, mas com um ataque mais sério que o bacteriano. Então, uma forma de medir isso é o fator reagente do corpo, entre as interleucinas, né? Se o corpo está conseguindo defender ou não. Essas interleucinas, gente, elas diminuem, né, as nossas defesas num processo inflamatório, tá? Quanto mais inflamada você está, vou colocar uma imagem aqui, mais você. Ai, cadê a imagem que eu quero compartilhar? Peraí. Mais você está sem defesas. Agora. Ué? Ué, por que ele não tá vindo? Quando eu dou o tab aqui, ele entra. Ele não tá deixando. Quero compartilhar uma imagem com vocês que vai ficar muito claro aqui para. Deixa eu ver se consigo acrescer a imagem aqui, peraí. Aí também não deixa. Ué. Como é que eu faço para colocar essa imagem aqui? Geralmente ele deixa eu compartilhar PowerPoint. Eu vou colocar aqui. Será que vocês estão vendo? Agora eu não sei como é que vocês estão vendo ou não estão vendo. Ah, agora vocês devem estar vendo. Estão vendo esta imagenzinha aqui, ó? Espero que sim. Então, eu gosto de explicar até no intestino. A gente aprendeu que o intestino, ele é assim, ó, redondinho, né? Que ele é só aquela curvinha. Mas essa curvinha toda, né? E onde que passa ali, ó, a linguicinha, né? Que passa o cocô. Lá dentro, gente, o intestino, ele tem a capacidade de produzir mais de, não sei se é mais de 20 ou mais de 30 neurotransmissores.
tá? Essenciais. Lá vai fazer todo o processo de digestão, de deglutição, que vai para a corrente sanguínea. Nossa, a aula de intestino é imensa. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, que eu não sei se vocês estão vendo a imagem, mas o intestino, apesar de a gente achar que ele é inteirinho, né? Ele é assim, ó, coladinho um no outro, tá? Quando você come toxina, corante, conservante, quando você tem contatos de micro-organismo, o próprio glúten, que é uma cola, os vírus, as bactérias, né? A alimentação, que o corpo tem a parte alérgica, reativa. O intestino, ele tem aqui em cima uns como é que chama esse nome aqui para falar para vocês? Tipo veinhos, assim, tipo. Ai, tem um nome, parece aquele bicho marinho que fica tudo aqui, ó, bonitinho, sabe, trabalhando. E aqui é onde eles vão ter as interleucinas. Quem já ouviu falar que o antibiótico são 7 dias, né? 3 dias e meio, existem as interleucinas que vão receber, vamos dizer assim. E mais 3 dias e meio, essas interleucinas, né, elas têm uma outra turminha que vai combater. Por isso que o corpo precisa desses 7 dias para refazer a biótica do corpo, né? E dar força para o organismo combater. Só que quando a gente vai colocando em excesso muito glúten, muito fungos, inflamando demais o organismo, essa inflamação vai fazendo com que essas paredes aqui, que a gente acha que é tudo juntinho, mas na verdade eles são coladinhos, vai abrindo e a comidinha vai entrando aqui, ó, no meio disso, tá? Então ela começa aqui, ó, de pouquinho. Só que aí você continua comendo lá o alimento inflamatório e ela vai entrando, 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 entrando. E esse espaçamento aqui vai abrindo, tá? E desse espaçamento vai criando um desgaste de todos esses veinhos aqui, dessa parte, vamos chamar de capilar aqui, dessas membranas, né, que fazem toda a deglutição, vai comendo, tá? Eles todos, aqui chega a ficar lisinho no intestino. Aqui começa só a entrar sujeira. E pior, essa sujeira, ela vai aqui, ó, para os vasos sanguíneos. É aqui que você vai formar o quê? O triglicérides, o colesterol, né? Por quê? Lá na corrente sanguínea, essa sujeirinha também vai entrando e vai colando nas paredes dos vasos sanguíneos, né? Das veias. E vai colando, colando, colando. O colesterol é exatamente isso. Quando tem tanta cola que o sangue não passa. O sangue tem que passar, teria que ser assim, aí vai colando, vai diminuindo e o sangue obstrui, tá? Isso aqui é um jeito bem leigo de mostrar para vocês. Esse processo aqui, não sei se vocês viram a imagem. Vocês podem escrever para mim se vocês conseguiram ver a imagem ou não? Conta para mim se vocês conseguiram ver a imagem. Se foi ou não foi. Esse processo inflamatório, ele começa, vamos dizer assim, ele tem mais ou menos umas 4 fases. Acho que é mais ou menos isso. Então ele começa moderado, né? Que assim, a gente tem o sem inflamação, aí a gente começa a ter o pouca inflamação e que você vai ter alguns sintomas, né? Quais são esses sintomas?
queda de cabelo, um calor excessivo, um pouquinho de intolerância de frio, rubor no rosto, um inchaço no corpo. Que mais? Começa a ter bolinha aqui no braço, que é fungo, né? Começa a ter um pouco de irritação, de nervosismo, unha quebradiça. São sintomas leves, né? Mas que já são sinais de inflamação, tá? Aí você pode ter uma inflamação mais moderada. O que é uma inflamação moderada? São sintomas mais frequentes. É o famoso IT. Não viu? Tela preta? Ai, que droga, gente, que droga. Mas eu vou colocar um nome aqui para vocês, se vocês pesquisarem na internet, chama Leak-Gut. É a inflamação do intestino, tá? Leak-Gut. Paradinho aqui. Síndrome. Ai, saiu com díndrome. É Leak-Gut síndrome. Saiu errado aqui. Leak. Às vezes Glick tem o Y também. Gut síndrome. Pronto, agora saiu certo. Aí vocês conseguem ver a imagem. Mas deu para entender, né? A paredezinha aqui do intestino. O que é sintomas de inflamação moderada? Aquelas que o médico fala, você tem que conviver, você vai ser assim pro resto da vida. Olha que absurdo. Rinite, sinusite, bronquite, otite, laringite, faringite, do quadro respiratório. Do quadro de tecido articular, são as inflamações no músculo, aquelas tensões musculares, a tendinite, a artrite, a fibromialgia, tá? Tudo isso. E você pode ter até inflamação que vai indo para o tecido neuronal, tá? Que aí gera inflamações que a gente chama de crônicas. Aquelas mais. A artrite, por exemplo, já é crônica, que é aquelas mais sérias, a gente chama de inflamação. Porque assim, a gente tem a inflamação moderada com sintomas frequentes, que é rinite, sinusite, inflamação moderada com poucos sintomas, porém diários, né? Dificuldade de fazer xixi, intestino muito preso, intestino muito solto, aquela coisa do convívio, né? No dia a dia. A hemorroida. E a gente tem inflamação severa, que aí tem sintomas mais graves diariamente, que é os sintomas crônicos, né? Que é o que a gente tem que conviver. Aí, gente, pode vir até o Alzheimer, até Parkinson, né? Até o ELA, esclerose lateral amiotrófica, até esclerose múltipla, que é o ataque da bainha de menino. Então, se vocês forem hoje pesquisar sobre glúten, você vai ver que glúten hoje é o maior causador de Alzheimer. Não é que o glúten é o maior causador de Alzheimer. A intolerância ao glúten, o acúmulo do glúten colado nessa mucosa intestinal, gera esse quadro inflamatório que gera doenças crônicas, doenças sérias, né? Inclusive neuronais. Então, tudo isso que a gente está falando é muito sério, porque você pode estar inflamado, você deve estar achando que isso é super normal, os sintomas que você tem, e não olha para isso. Você vai para o médico e fala que a sua unha está quebradiça, seu cabelo está caindo, eles não estão nem aí, né? A ginecologista dá-lhe anticoncepcional, que é para. Quase que eu falei um palavrão aqui, que é para acabar com você de vez, né? Ou então eles começam a dar só anti-histamínico, corticosteroide, e tudo mais, né, para a parte respiratória. Ou pomadas para dermatites, né? Que você também. Dermatite é um processo de inflamação intestinal. Sim. E olha que engraçado.
Hoje se sabe disso. Por exemplo, uma parasita, uma tênia, que você pegou quando criança no parquinho da escola, o parquinho da esquina de casa, fica no seu intestino e vai gerar sintomas crônicos somente quando adulto. E qual é o médico que consegue olhar para você hoje com 40, 50 anos e falar: ah, querida, você tem uma parasita no intestino e isso provavelmente está gerando sua doença crônica. Seu quadro hoje de fibromialgia pode ser de uma parasita, de uma tênia, de um excesso de fungos e bactérias que estão aí no seu intestino. Gente, pesquisa um vídeo que tem do doutor, acho que até foi o doutor Liu, que ele postou, de um exame de um monte. Você pode ter fezes acumuladas no seu intestino, porque quando queima essas bainhas em cima aqui, as fezes não conseguem ser eliminadas o suficiente, tá? E aí você fica com uma personalidade mais irritada, mais cansada, mais intolerante, até ansiosa, até depressiva. Se você tem depressão, o que vai acontecer? O médico vai olhar para o seu intestino? Vai mandar você olhar a sua alimentação? Ou ele vai meter um antidepressivo para você e dizer que você tem que tomar isso pro resto da sua vida? Respondem aqui para mim, qual a alternativa que vocês acham? Tá? Gente, se eu ler para vocês, tá, a lista de sintomas de um processo de intoxicação inflamatório, né, de um processo inflamatório, vocês vão falar: "É tudo". É tudo. Por quê? Todas as patologias e sintomas que você tem são do resultados da onde o seu corpo não está conseguindo se restabelecer. E ele não está conseguindo restabelecer porque você tem mais ataque do que defesa. Então, por exemplo, você sabe que refrigerante é ruim, mas continua tomando. Sabe que o glúten é inflamatório, mas continua comendo. Sabe que o leite deixa o corpo extremamente úmido e propenso de fungo, mas você toma leite, iogurte, requeijão, enfim, né? Então, continua colocando o que é nocivo e o corpo não tem mais condições de combater. Então, hoje, quando a gente fala de uma restrição alimentar, de você tirar alguma outra coisa e fazer trocas, né? Não é só para emagrecer ou para isso ou para aquilo. É para evitar um futuro de doenças crônicas degenerativas terríveis, onde o seu corpo já mostra sintomas moderados de um processo inflamatório que não tem mais como voltar. Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá. Inflamação é o exemplo de autorregulação fisiológica contra as homotoxinas, ou seja, tudo que é tóxico no organismo, liberadas na matriz extracelular. Por quê? Porque quando esse intestino, as interleucinas e todos os processos não conseguiram combater aquilo, quanto mais isso vai entrando para a corrente sanguínea, mais fica difícil de combater, tá? Isso pode diminuir a capacidade de quebrar o açúcar, né? A glicemia pancreática, pode sobrecarregar o seu fígado, pode sobrecarregar o seu rim. É isso aí, Valdir. Hoje é remédio para remediar, remédio para remediar, remédio para remediar. Gente, eu nunca vá comigo numa drogaria, porque não tem. Assim, eu tenho que estar muito de saco cheio para estar de boca fechada, entrar, comprar e sair. Porque, assim, hoje o farmacêutico ele não sabe nem o que ele vende. Eu, como eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, eu faço polêmica mesmo. Eu falo, esse laboratório não, esse sim, esse é bom, esse é ruim, esse aqui faz isso. Porque as pessoas trabalham na drogaria e não fazem ideia, né, do quanto elas são coniventes, não dizer cúmplice, né, mas coniventes com muita coisa que hoje
é quase criminosa, mas está estabelecida como normal. A inflamação tem como missão, o processo inflamatório do corpo é é como se fosse um comando do corpo falar: "Ó, passou, não conseguimos combater, passou de novo, não conseguimos combater. Então vamos buscar". O organismo é seu melhor amigo, ele continua fazendo a limpeza, e essa restauração celular, da onde essas homotoxinas, que é o nome correto, né, das toxinas, mas o nome correto é homotoxinas, né, toxinas do metabolismo humano, para a restauração dos tecidos lesados. Eu 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 me especializei em homotoxina e é assustador, porque hoje não tem como você ser 100% saudável, tá. A quantidade de agrotóxico que a gente tem na alimentação, a poluição que a gente tem externa, a radiação que a gente tem, isso tudo é toxina, né, a vida moderna é muito tóxica. Então, o que que o organismo ele fez? A gente tem uma natureza que é esse habitat, né, esse ambientalizar. O corpo, que é uma das pilastras mais importantes da ortomolecular, ele se desadapta para se adaptar desde a barriga do bebê. Ele tem uma ciência, por isso que quando a gente fala que a ortomolecular te ensina a ser aquilo que você nunca foi, não é mentira, porque talvez lá na barriga da sua mãe, pelo estilo de vida dela, pelo estresse que ela passou na gestação, ela você se desadaptou para se adaptar ao ambiente. Quando bebê, você que nem o meu filho, eu tive cesárea, eu não tive a dilatação no quadril, eu tive vários problemas ósseo, ainda estou tratando, depois de 7 anos, porque eu tinha tanto cálcio do leite, né, tinha tanta calcificação óssea, que esses ossos travaram e eu não consegui ter a dilatação suficiente, que é outra coisa que eles não contam, né, que o leite prejudica inclusive você ter parto normal. E aí, nessa história da cesárea, além da cesárea ser uma das coisas mais agressivas, e eu estou sempre falando aqui nas lives, eu não teve o estalo do meu hipotálamo para mim produzir ocitocina, que geraria o leite. Eu demorei quase 3 dias depois da cesárea para conseguir produzir o leite materno. Eu tive, mas meu corpo demorou muito. E o meu filho tinha fome. E aí, no hospital, o que que eles deram? Leite artificial, né. Então o meu filho, ele já nasce tendencioso, ainda bem que a mãe dele é ortomolecular e veio aí corrigindo, mas ele já nasce tendencioso a a a ir para esse caminho artificial. E hoje é assim, tá. Hoje a vida tá desse jeito. É complicado, né. Você vai sair com uma amiga, a tentação é grande. Bom, enfim. E o corpo, ele entra nesse processo de desadaptação para se adaptar como uma resposta de uma inflamação, tá? Esse é o primeiro passo para ele se reparar. Chama processo de reparação. Hã, então a gente nunca controla a inflamação. A gente nunca inibe a inflamação, a gente controla. Que o processo inflamatório é um processo de defesa do corpo, tá? Hoje eu tenho um quadro inflamatório, que eu até preciso avaliar, agora ele deve estar no quadro mais moderado, mas ele chegou a ser crônico. Eh, e isso esse processo, ele não pode ser paralisado, não é uma medicação. Gente, quando eu coloco, por causa até da fibromialgia, que eu vou para o hospital, eles me dão Tramal, ou eles me dão cortisol, ou eles me dão analgésicos, né, dipirona, paracetamol em excesso, o meu corpo parece que ele vai tudo para trás.
eu demoro 3 semanas, 3 meses para restabelecer essa crise. Aonde que a medicina é convencional? Quando o meu sintoma é insuportável. Quando o meu sintoma é insuportável, aí sim, o alívio, né, dá condições para aquele corpo se restabelecer, a medicina cabe, tá. Mas ser dependente de um analgésico, isso não é vida, isso não é vida. Então, não é que eu vou falar: "Você não toma remédio?". Tomo paracetamol, tomo dipirona, tomo quando não tenho mais alternativa. Tomo quando aquilo passou de um limite de tolerância, porque o corpo também precisa de um descanso, tá, para se recuperar. Então a gente nunca inibe a inflamação, tá. Um anti-inflamatório é um processo muito ruim, em que hoje você compra até sem receita. Ele não deve ser banalizado, tá. Você deve dar condições desse corpo, você controla o processo inflamatório e dá condições de ele se reequilibrar. Então, a própria inflamação é controlada pelos próprios mediadores pró-inflamatórios do corpo, que são chamados de citocinas, tá? São vários aminoácidos, hormônios, de preferência os próprios hormônios hormonais, os seus fatores genéticos, tem pessoas que têm mais predisposição até a esse quadro inflamatório e menos, e as vitaminas. A indústria farmacêutica, a gente, está tão se adaptando, que eu estava vendo, antigamente você tomava Dramin e você desmaiava, né, porque o Dramin é muito forte. Eles são tão espertos que eles associaram vitamina B6 no Dramin. Vai lá ver na farmácia. Vitamina B6 é o Dramin. Porque a vitamina B6, ela dá um bem-estar, assim, quase que um colinho de mãe, dizer: "Calma". A vitamina B6 é que deixa esse corpo, dá condições de falar: "Calma, corpo, tolera a dor e vamos se restabelecer", tá. Então, hoje, o Dramin é usado dentro de ambulatórios, né, hospitalares, em caso de quadro de de internação, por exemplo, eu estava com dengue e eles estavam me dando Dramin. Eu estava com dengue e estava tomando Dramin. Aí eu falei: "Por que que eu tô tomando Dramin?". Eu pergunto tudo, gente. Não sou contra tudo, mas eu pergunto tudo, quero saber o que estão colocando, não deixo colocar lá sem eu saber. Aí ela falou assim: "Não sei, acho que por conta de muita medicação", e fazia sentido porque eu estava tomando Tramadol. Que dengue é horrível, né, gente, parece que você foi atropelado por um caminhão, te pisaram em cima, parece que você foi num show e te pisaram no Rock in Rio e todo mundo pisou em cima de você. E aí eu falei, eu chamei o médico e perguntei: "O Dramin é para "Ah, é, porque o Dramin tem vitamina B6, ele vai te ajudar o seu corpo a descansar, a tirar a hipoclorotiazida, que é aquela acidez que o corpo começa a só ficar ácido", né, que é um outro assunto muito interessante. Essa gastrite, né, é uma forma do controle do corpo controlar esse processo inflamatório. Então, quando o corpo está muito inflamado, o que que ele faz? Ele começa a só liberar o próprio ácido do corpo, né, o ácido estomacal, o os outros processos ácidos do corpo, por isso que o limão é tão maravilhoso, porque ele é ácido e ele vem alcalinizar, para sabe aquele pra briga do processo inflamatório ser contida, para que o processo inflamatório não diminua. Fabi perguntou assim: "Tem como reverter ou fazer o regredir em um estado crônico em um estado mais avançado?". Sim, claro que tem. O que que eu sempre falo assim, né, eu falo para meus clientes: 40 anos, 50 anos, eu tenho uma cliente tão fofinha de 77 anos, que tem um processo inflamatório muito acentuado no intestino dela. Tá tratando há 2 anos, já tá super melhor. Tanto que hoje a gente explica tudo para ela, tudo ela entende. Eu explico, eu dou aula para ela na consulta, para ela entender o que está acontecendo com o corpo dela. E tudo bate, gente, bate a emoção, a forma que ela foi criada, a forma como se ela alimentava, o que ela estava comendo. A gente vai descobrindo, né, essa semana ela falou assim: "Ai, fiz uma troca, tirei o pão, mas
tô comendo 2 pacotes de biscoito de polvilho por dia. Eu falei: "Para, né, para. Polvilho não é tão nocivo, mas o excesso é". Então, tudo dá. O que que a gente vai falar aqui é que quanto mais crônico, quanto mais avançado esse processo de inflamação, mais tempo vai demorar para reverter, certo? Então, o intestino, por exemplo, para a retirada de um processo inflamatório do glúten, a gente fala de 2 anos de reeducação alimentar, 2 anos sem glúten, né. Eu melhorei muito, porque eu fiquei 7 meses sem glúten e depois acabei, enfim, por questões ambientais, voltando a consumir glúten, mas já volto numa redução num consumo esporádico. Então, o corpo já vai tendo essas condições. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho fibromialgia, Hashimoto, burnout, cortisol invertido, né, que é a descompensação adrenal, agora descobri um negócio no hipotálamo, que tudo tá ligado, tá, gente? A hora que descobrir a origem do vazamento, tudo se resolve. Mas eu não tomo nenhuma medicação. Tomei quando necessário, dei um tempo para o meu corpo descansar e se restabelecer, tirei. Hoje não tomo nada, nada. Por quê? Porque o meu corpo, ele já eu dou condições para o meu corpo se regenerar. Aí eu coloco retiro a alimentação, retiro o vilão e coloco o que é saudável e o que vai fazer com que o meu corpo se restabeleça. Resultado, graças a Deus, pele boa, cabelo bom, unhas fortes. Nunca tive unhas fortes na vida. 43 anos, quase 44, nunca tive unhas fortes. Tem umas unhas aqui que até falo: "Jesus amado, agora resolveu ser forte". As unhas do pé, eu fui na podóloga e falei: "Tá encravando? As unhas estão encravando?", porque elas ficaram grossas. E ela falou: "Não, elas estão fortalecidas, elas estão duras, que agora eu tô saudável, agora eu tô nesse processo". Apesar ainda de todos esses diagnósticos, agora eu tô saudável. Então, Fabi, dá sim, tá? Só que precisa de mais tempo. Então, por exemplo, se você vai fazer um detox numa pessoa saudável, esse detox pode ser 15 dias, 14 dias que a gente fala. Agora, você vai fazer um detox de uma pessoa moderada, tem que ser 1 mês, 2 meses. Você vai pegar um detox de uma pessoa crônica, esse detox tem que ser 6 meses. Você vai falar 6 meses de detox? Não precisa ser um detox agressivo, mas retirada de vilões e dando condições para o corpo organizar. Sim, nos 6 meses, tá? Que mais, gente? E quanto, né? Hoje se fala muito de doenças autoimunes. O que são essas doenças autoimunes? É um nome bonitinho deles falarem doenças de inflamações crônicas, tá? Então, eu tenho uma inflamação crônica. Eu era uma pessoa que comia muito mal. Eu já era ortomolecular, mas adorava um refrigerante, adorava uma pizza, adorava comer bem em restaurante, comida japonesa, shoyu, né? Era a rainha do shoyu, tudo colocava shoyu. E aí, o que que acontece, tá? Aí, o que que acontece? Não adianta só colocar comidinha boa e um monte de comidinha ruim. O corpo fica só: "Hoje deu, hoje não deu, hoje deu, hoje não deu, hoje deu, hoje não deu". Aí, quando eu resolvi, né, por uma questão, falar: "Agora você tem que mudar mesmo a sua alimentação", mudou a alimentação, tudo muda. E muda você, muda seu humor. Ah, eu estava falando aqui e esqueci. Sabe aquela pessoa que você fala: "Nossa, essa pessoa é tão irritada. Nossa, essa pessoa é agressiva. O jeito dessa pessoa falar é intolerante". Gente, isso tem a ver com predisposições genéticas e isso tem a ver com o processo inflamatório lá intestinal. E aí você fala: "Mas a pessoa sempre foi assim". Sim, porque talvez ela tenha uma parasita no intestino e aquela pessoa exatamente o que você fala assim: "Nossa, mas você não pode falar de outro jeito?". E ela fala: "Quê?". Porque não tem consciência e não vai ter, porque é um estado que o corpo delas
se adaptou e se tornou, tá? Então, quanto mais a pessoa é depressiva, desanimada, que a gente chama na horta molecular de amnésica, que é a pessoa que não tem vontade, fala: "Ai, a pessoa parece que nunca dá certo em emprego nenhum, caramba, como pode?". Gente, tudo tem a ver. Tudo tem a ver com esse processo inflamatório, tá? Aquela tiazinha, né? Ó vida, ó céus, processo inflamatório. Enfim, qualquer característica aí, processo inflamatório. A Fabi falou: o enema de café ajuda a desinflamar o intestino? Muito, mas não é só o enema de café, tá? O enema de café, como ele é aplicado internamente, né? Assim como a lavagem intestinal, assim como o ozônio aplicado de forma anal, essas aplicações internas, porque assim, a gente pode ter até 13 metros de intestino. Até 13 metros de intestino. Então, hoje você vai fazer uma colposcopia, a colposcopia ela só vê um pedaço do intestino, ela não vê inteiro. Às vezes, lá no meio do intestino é que está o processo inflamatório. Alguns exames nem chegam lá. Então, esses processos, por isso que o processo de detox, hoje ele tem esse protocolo, né? Fígado, o ideal seria linfático, fígado, rim e depois intestino. Porque você dá a condição desses órgãos liberarem para ir para tudo do intestino, mas de preferência que esse intestino já esteja pronto para varrer. Então, até alguns protocolos bem famosos, né? Da Hilda Clark, não sei o quê, eu gosto, mas eu ainda tenho uma ressalva. Porque às vezes tem um protocolo aí super famoso de 3 letrinhas, né? Acho que é IDF. Presta atenção na sequência que você vai fazer esse detox, tá? Porque tem uma sequência metabólica para o corpo trabalhar. Que nem primeiro fígado, depois rim. Gosto muito desse caminho que eles falam hoje de primeira parte linfática, depois o fígado, né? E antes não, antes era fígado, rim e intestino. Hoje eles já falam linfática, fígado, rim e intestino, tá? Então tem um caminho. Vão funcionar? Todos vão funcionar, mas se for uma condição do corpo se restabelecer do organismo, melhor, tá? Sinais de inflamação: microbioma alterado, né? Intestino alterado, preso ou solto demais, agrotóxico, metais pesados, né? Excesso de panela de alumínio, de desodorante com alumínio, shampoo com alumínio, pasta creme dental com alumínio, poluição do ar, cigarro, viver em ambiente com cigarro, né? Fumante passivo, o próprio estresse do dia a dia, cobrança de trabalho, exigência da profissão, da situação financeira, tá? Esse excesso, essa hiperatividade cerebral de muita informação, né? Você vê que a pessoa, às vezes, a pessoa é super jovem, mas acorda super cedo, não dorme direito, vai dormir tarde, fica no celular, vai dormir tarde, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, tem cobrança de chefe, de prova, mas tem 20 e poucos aninhos e está aí totalmente inflamada, tá? Então, esse estresse oxidativo, ele também pode ser de pensamento. A própria hipóxia, a isquemia, né, que é músculos fracos, falta de tonicidade, falta de atividade física, né? A gente pega jovens muito sedentários hoje, de músculo muito fraco. A gente precisa dessa atividade física. Baixas citocinas, quer dizer, baixa de suplementação de aminoácidos essenciais, aminoácidos nutricionais. As próprias alergias. O que é o processo alérgico? A alergia tem ação direta com o fundo emocional. Por isso que criança tem sempre quadro alérgico, tá? Então, aquilo que a gente não falou, aquilo que a gente engoliu, aquilo que a gente está sendo cobrado, exigido, falta de perspectiva, ambiente abusivo, isso tudo gera um quadro alérgico
respiratório, dermatológico, alimentar, não importa, todos os tipos de alergia, tá? Falta de ácidos gráficos positivos, tá? Uma das coisas que eu mais gosto do processo inflamatório hoje é o ômega 3, tá? Meus queridinhos, ômega 3 e glutamina. Esses daí, para um quadro inflamatório, é o mínimo. E é ômega 3 para o resto da vida. Ômega 3, ômega 3, ômega 3 para o resto da vida. Tá? E pode até ser em doses mais altas. Por quê? Porque hoje a gente tem uma alimentação com ácidos gráficos transgênicos industriais muito grande. Uma batatinha, um nuggets, um macarrão, uma comida congelada, não sei o quê. Eles têm ácidos gráficos transgênicos industriais, quer dizer, artificiais, transformados e artificiais. Então, isso daí também faz. Produtos avançados de glicação, né? A quantidade de açúcares aí em tudo que a gente consome, num suco, tem açúcar em tudo, né, gente? Uma bebida, daqui a pouco vai ter açúcar na água. Então, a quantidade, né, desses produtos de glicação alterada também, o excesso do cloreto de sódio e várias outras coisas, tá? A própria microbiota é um regulador do processo inflamatório. Então, cuida da sua microbiota, cuidou do seu quadro inflamatório. Sinais de intoxicação e de inflamação: queda de cabelo, dermatite, micose. Micose é fungo, né? Na unha ou na pele. Bolinha atrás dos braços, lentidão de pensamento, falta de concentração, falta de memória, enxaqueca, cansaço crônico, dificuldade de sair da cama, corrimento vaginal, também é um quadro de inflamação intestinal, de fungos, né? Irritabilidade, nervosismo, ansiedade, tontura, fraqueza, necessidade exagerada por doce, língua esbranquiçada, o intestino irregular, faz 2 dias, depois não faz, aí faz todo dia, aí muda. Alergia de contato. Ah, eu mudei o produto químico, me deu alergia. Não, você estava vulnerável e o produto foi só o gatilho lá, o riscado fósforo para desencadear. Esses quadros infecciosos, né, essa propensão para vírus e bactérias mais fortes, porque a gente convive com muitos vírus e bactérias, e tem épocas que a gente está mais predisposto, e épocas não. Gases, gente, gases são putrefação, tá? Então, gás significa que tem fezes acumuladas, que esse intestino está inflamado. Gases não é normal, tá? Gases é sinal de inflamação. E a gente banaliza tanto, né? Aquele empachamento depois que comer. Ai, comi carne, tô pesada, ai, comi, preciso dar uma descansadinha. Essa dificuldade é sinal de inflamação. Disbiose, né? Que é essa distensão abdominal, essa barriguinha do homem de cerveja, pochete da mulher, aquela barriga que acorda de manhã com pouca barriga, depois ela estufa. Sensibilidade alimentar cardíaca. Nunca fui alérgica a leite, agora o leite está me dando reação. Nunca fui alérgico à farinha, agora ela está me dando reação. Essa sensibilidade tardia é sinal de inflamação. O estresse, como natureza, depressão, ansiedade, calor excessivo, frio excessivo, né? Aquela intolerância ao frio, rubor no rosto, aquele rosto está sempre vermelho. Eu que fico muito vermelha aqui, ó, isso aqui é sinal de inflamação, tá? Dores nas juntas, dores pelo corpo, perda de função, distensão abdominal, que eu acho que eu já falei. Já falei. Inchaço no corpo, baixa libido, desânimo, falta de perspectiva, pensamento negativo. Pensamento negativo é fungo, gente. Fácil, 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 tá? Unhas quebradiças, fracas, sono agitado, ficar mexendo toda hora do lado na cama, se movimentar direto na cama, pesadelo, sonhar demais, né, com coisas muito turbulentas, dificuldade de ganhar massa muscular, seborreia, caspa, candidíase, como é que chama? Endometriose, infecção urinária, vontade de assaltar a geladeira, principalmente 9, 10 horas da noite, falar, ai, preciso comer alguma coisa, não dá para comer, não dá para dormir antes de comer. Rinite, sinusite, bronquite, tosse seca,
Sinal de essa tosse seca, é do ar. Não. É o seu corpo que está inflamado, ele está reagindo, está vulnerável, começa a reagir com a mudança de temperatura, com o ar mais seco. Celulite. Outro dia eu estava falando, deu uma aula, uma explicação. Processo de celulite é it, é inflamação séria. Ah, toda mulher tem celulite. Licença. Desculpa, filhos. Não, toda mulher tem uma tendência a um quadro inflamatório maior, tá? Uma celulite leve já é inflamação. Muita celulite crônica, inflamação. Celulite que dói, quem tem sabe, é terrível. É um quadro inflamatório agudo, tá? Aquele culote aqui, ó, que faz até ondinha de mulher, quadro inflamatório crônico. Essa pessoa que tem culote, quadril, joanete, nessas coisas assim, são processos inflamatórios já apontando uma artrite, uma artrose, uma osteoporose. Gente, tem que olhar bem para isso, tá? Que mais? Prisão de ventre, fezes com excesso de líquido, tá? Aquela mais... Ih, gente, ainda só falei um slide, tá? Acne, sobrepeso, dificuldade de acordar, de sair da cama, diabetes, intolerância alimentar, câncer, mioma, nódulo, é um processo inflamatório, anemia, gastrite, conjuntivite, colite, TPM, ovário policístico, dores musculares, problemas de memória, dificuldade de concentração, fica resfriado com frequência, perda de rendimento, pele seca, ressecada, pé com rachadura, né? Pressão alta, menstrua com grande intensidade ou por muitos dias. Mulher que fica lá 7 dias menstruadas. Normal é de 3 a 4, né? Não passando de 4. Já começa 5, já tem processo inflamatório. Fica menstruado 7 dias ou com grande quantidade de sangue, processo inflamatório sério, tá? Quebra de energia durante o dia, preciso dar uma dormidinha, preciso dar uma descansadinha, preciso parar um pouquinho. Pensamento positivo, eu já falei, alternância de humor, acorda com mau humor, depois ficou bem-humorada, depois estou mal-humorada de novo, depois estou com pensamento positivo, essas alterações. Enjoo sem motivo, visão turva, manchada, pontiaguda, pontinho, né? Zumbido, pouco apetite, cãibra, varizes, tornozelo inchados, acorda para fazer xixi e muitos outros, tá? Muitos outros. Eu vi aqui, colocou, puxa, eu tô super inflamada. Quem falou aqui? Aldir colocou, não usa refrigerante. Parabéns, Aldir. Tem todo o interesse fixo por trás de cada remédio receitado. Sempre tem. Nem posso te falar quantas coisas tem. Tem como reverter ou fazer regime? Já falei. Cadê? Fabi, minha ferritina tá baixíssima. Tem alguma indicação? Não, não, Gisele. Vou te falar por quê. Existe a ferritina, existe o ferro, existe o hábito alimentar, tá? Existe o seu tipo sanguíneo, existe vários outros minerais que fazem com que essa ferritina sobe. Então, esse processo da ferritina ele é muito complicado e você merece ser olhada por inteiro. Esse é meu lema de vida, tá? Então, qualquer coisa que eu te fale aqui seria algo que não te respeitaria, tá? Não suplemente ferro, porque às vezes o problema não está no ferro, está no seu corpo. Aí você vai comprar, vai consumir o ferro. Não. Você vai consumir o ferro e o corpo vai jogar fora esse ferro. Por quê? Porque não tem ferritina suficiente para absorver o ferro. Então, não é falta de ferro, tá? É algum processo inflamatório que não está deixando essa ferritina sustentar para poder absorver o ferro. Então, tem que olhar o seu quadro por inteiro. Ó, desenvolvi uma urticária crônica. Hoje vivo a fase de bilastina. Ó, começa a fazer shot anti-inflamatório pela manhã, faz aquele caldo de osso na comida, eu coloco em quase tudo que eu cozinho. Glutamina, melhora essa qualidade de sono. Um floralzinho de bar e é maravilhoso, porque urticária é querer se libertar de algumas situações, né? Então tem um processo emocional aí muito crônico.
Tem várias coisas, seu corpo está sendo seu melhor amigo, tá? Então tem que olhar. Aqui, ó, o Maurício colocou, puxa, eu tô super infeccionado. Inflamado, meu amor, inflamado, não infeccionado. Infecção é algo muito grave, mas é inflamado. E para uma pessoa bariátrica perfeita, como podemos ajudar no caso de intestino? Essa pessoa que é bariátrica, a bariátrica, gente, apesar de necessária, sei lá, não sei qual é a questão, é uma condição de vida para o resto da vida. Aquela pessoa tem que saber que ela já não está funcionando na excelência dela, tá? O que é o processo bariátrico? É um anel que eles colocam no estômago, mas que eles ligam direto ao intestino, então sobrecarrega o intestino. Só que quem faz a bariátrica não olha o quadro inflamatório do intestino. Então, se seu intestino já estava inflamado e você jogou uma carga diminuindo a bomba ácida do seu estômago direto para o seu intestino, todas as pessoas que eu peguei que fizeram bariátrica estavam num quadro crônico do alto extremo do intestino inflamado, tá? Como a gente olha esse quadro crônico? Existe até exame, tá? Como é que chama? HBL, acho que é HBL. Posso estar falando besteira. É 3 letrinhas. É um exame que você pode pedir para fazer, talvez até sem receita, ou pedir para um nutricionista, um nutrólogo, um médico fazer a pedido. Ou então existe aquele exame que olha a aglutinação sanguínea, que é o exame da gota de sangue. Aí, numa gota de sangue, eles veem como está a aglutinação. Precisa ter muito espaço, precisa ter oxigênio numa gota de sangue. Quanto mais ela tiver lá, todas de pontinho vermelho, quanto mais pontinho vermelho tem, mais inflamado você está. Então, você consegue ver hoje esse tipo de inflamação pela parte do tipo sanguíneo ou por questionários. Hoje, um bom profissional que já sabe olhar o ser humano, né, que sabe ouvir, que sabe perceber os sintomas ali, existem questionários muito efetivos para a identificação de sintomas, né? Por exemplo, aqui tem até um que tem 20 perguntas, né? 17 geral, mais 3 para mulheres, 17 para homem, mais 20 para mulheres, por causa da parte menstrual. E aí você também vai vendo essas queixas, se são nunca, se é com frequência, se é ocasionalmente, se está crônico, você vai fazendo. Aí você faz esse questionário e aí ele mostra o nível de inflamação também. Quem participou comigo da imersão da ortomolecular ganhou um e-book só sobre o processo inflamatório, que é uma das aulas que a gente deu lá, e tem um processo inflamatório lá que a gente fez até o questionário para a pessoa avaliar, tem as receitinhas para aplicar e tudo mais. Aproveitando 1h13 de live, queria aqui abrir se vocês têm mais dúvidas para perguntar. Hoje é um dos protocolos que eu ensino no curso, é um dos protocolos que a gente coloca na ortomolecular. Antes a gente fazia o detox e já partia para a parte de minerais, né? Para oligoterapia. Hoje não dá para fazer isso. Hoje a gente tem que fazer o detox e a desinflamação do corpo, tá? Porque tá quase impossível de não pegar uma pessoa inflamada, tá? Ela tem pelo menos uma inflamação leve. Então, hoje a gente já inclui isso no protocolo de ortomolecular. Então, é um dos pontos mais importantes. Tem a parte de desinflamatória. Dá para fazer um protocolo maravilhoso. A parte desinflamatória com fitoterapia, com florais, com shot, com chá, com alimentação, principalmente alimentação do tipo sanguíneo, com vitamina, com aminoácido. Eu vou ter... Tem esse protocolo maravilhoso que está entrando agora no curso que eu montei. É uma coisa que eu me especializei muito, principalmente nessa parte de homotoxicidade. E meus alunos estão ganhando esse protocolo maravilhoso aí, né? Tem alguns fitoterápicos incríveis que também eu estou
aí trabalhando assiduamente, que é a parte que eu quero mais trabalhar mesmo. De tudo que eu gosto de trabalhar com a ortomolecular, a parte que eu mais gosto é o processo desinflamatório. Acho que por uma questão pessoal, né? E é onde eu quero mais cada vez me especializar. Então, tá maravilhoso. Eu vou deixar um convite aqui para vocês, em primeira mão, que eu vou contar. A gente fez em junho. Foi junho? Foi maio? Agora eu não me lembro. A gente fez um. Foi maio, a gente está em junho, né? Hoje é 30 de junho ainda. Foi em maio, a gente fez a primeira imersão de ortomolecular, que a proposta era trazer um mini curso, era trazer pessoas realmente interessadas na ortomolecular, e a gente fez todo o caminho da ortomolecular, ensinou passo a passo, entrevistou pessoas, fez consulta lá para todo mundo ver como é que era. Foi um dia inteiro, por isso imersão, foi um dia inteiro, foi um sábado das 9 da manhã até as 18, e foi tão especial, tão leve. Por quê? Aqui a gente já está 1h15, eu não consegui falar nem um terço do que eu queria falar para vocês. Então, nesse um dia inteiro, eu consegui falar muita coisa de ortomolecular, dessa visão inteira, de como funciona, enfim. Foi muito, muito, muito especial. E a gente teve muita procura. Pode. Não. Não. Espera um minuto que eu estou acabando, por favor. Então, a gente teve muita procura de pessoas falando assim: Fabi, eu queria participar e eu não consegui, naquele dia eu não podia. Primeiro que ficou gravado, você tem período aí para assistir, acho que alguns meses para assistir de novo, e quantas vezes você quiser. Mas teve muitas pessoas que falaram: poxa, eu quero. Então, se você gosta da ortomolecular, se você é terapeuta e quer ampliar a sua visão com o seu cliente, se você é profissional da saúde e quer olhar para o seu cliente de forma diferente, a gente resolveu repetir agora em dia 16 de julho. Vocês vão ter a confirmação que vai ser postado, né? Vai ter o link. Nós vamos fazer a imersão 2.0, tá? Nós vamos trazer mais presentes para vocês, nós, eu e a academia. Nós vamos falar mais coisas ainda, a gente deu uma temperadinha nessa imersão. É cobrado, tá? Mas é um valor muito simbólico, é um valor é menos que a padaria, gente, é menos do que um pãozinho na padaria, um pão de queijo e um café na padaria. É um valor muito ínfimo, que é para trazer pessoas de verdade interessadas, tá? E eu queria falar para vocês também, que eu não estou conseguindo abrir o meu WhatsApp, mas eu queria trazer para vocês que a gente está com uma oferta, a gente manteve o preço da condição de pagamento do curso, tá? Esse curso do curso de ortomolecular está com preço incrível. A gente baixou muito agora em maio por conta da imersão. E a gente manteve esse preço e o curso está aberto para quem quer adquirir, tá? Então, se você tem interesse, não perca, tá? Ainda não temos certeza se quem participar da imersão, provavelmente quem participar da imersão até vai ter algum presente a mais, tá? Mas não sabemos se vamos abaixar o preço, porque o preço já está muito mais barato que qualquer outro curso da ortomolecular. Aí nem é tão, às vezes, abrangente quanto o meu. Não estou achando o link aqui mesmo. Mas a gente colocou. Eu acho que é esse aqui. A gente colocou o preço mais acessível que a gente podia. Achei. Que a gente podia colocar para vocês. Pensando com muito carinho mesmo, 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 mesmo. Então, para quem tem interesse no curso, tá? Ah, não achei o do curso. Ó.
Achei. Não, não achei. Só achei o da imersão. Vou compartilhar aqui para vocês o que terá nessa imersão. Essa imersão, gente, ela é um mini curso de ortomolecular, tá? Então a gente vai falar o que é bioortomolecular, a história, a visão de saúde, de doença, como a gente aborda, o olhar personalizado, individual do ser humano. Vamos falar, tem aula de inflamação, tem aula de detoxificação, aula de abordagem, tá? Toda abordagem sistêmica, herdada, sintomática. A gente tem a demonstração da diátese, a bioortomolecular em suas aplicabilidades, então, na pediatria, na parte derma, na parte corporal, na parte estética, na parte de morfologias crônicas e também as formas de tratamento, tá? Da bioortomolecular, que aqui nem está escrito, como promover longevidade com qualidade, né? E gerando todo esse resultado. E a gente tem um caso prático também aí para vocês, e eu vou trazer uma surpresa ainda, que vai ser mais focado na dieta do tipo sanguíneo, e vai ser muito, muito, muito maravilhoso. Tem presentes demais, tem e-book para você já começar a aplicar na sua vida e nos seus clientes. Vai vir surpresas a mais aí para vocês. Tem um questionário de inflamação para você já se autoavaliar com os protocolos de desinflamação. Então é um convite. Qual o valor, gente? Vou colocar aqui o link para vocês. O valor, vocês não acreditam. R$ 29,90, tá? Então, assim, você vai sair de lá com muito conhecimento por R$ 29,90, tá? A gente está querendo trazer mesmo essa visão do que é ortomolecular, criar o conceito e tudo mais. Seu curso tem parcelamento por cobrança recorrente? Sim, gatona, sim. Por boleto e por cartão de crédito, sem cobrar o valor total do curso, só cobrando o valor da parcela. Tem os dois, tá? Para quem tem interesse, né, do curso, o curso está aberto para comprar. Só procurar a academia e que eles vão te mandar o link. Mas quem aí ainda está na dúvida, está inseguro, aqui está o meu convite. R$ 29,90. Você vai participar dessa imersão, que vai ser dia 16 de julho, o dia inteiro comigo. Mas assim, eu vou enriquecer o seu mundo com muito, 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 muito conhecimento. Foi muito especial, gente. Foi um dia que, quando terminou, eu me senti. Você vê aquela coisa de sucesso? Sucesso não é o dinheiro na conta, sucesso é quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua entrega e com o que as pessoas receberam, enquanto elas saíram transformadas. Foi essa sensação, sabe? Foi incrível essa imersão, tanto que a gente escolheu estar aqui repetindo ela para vocês pelo mesmo valor, que é R$ 29,90, e super vale a pena, porque não tem meias palavras, a entrega aí é total, certo? Participa, Gisele, participa. Aqui já está o link, já pode se inscrever, tá? Vai ser agora dia 16. Vocês vão ver por aí o anúncio, que já vai começar, acho que começa agora dia 4, o anúncio. O curso, gente, vocês me pegaram, porque eu não estou achando. Deixa eu escrever aqui para a academia, se alguém fala. O curso tá. É que eu estou ainda sem meu celular, tá anunciado, e eu não sei. Gente, tá o mais barato da história, tá? O preço do curso tá muito barato. Eu acho que tá 12 parcelas de 143, se eu não me engano, tá? Mas tem um preço pro boleto, tem um preço do cartão de crédito, tem um monte de coisa. Deixa eu ver se eu consigo dar um toque para alguém aqui. Pra alguém me passar, me socorrer. Que eu achei que era o link.
mas não é. Pronto, dei um toque aqui, quem sabe elas colocam o link do curso para mim. Mas está lá, está disponível na academia. E entre em contato com eles que eles já te passam o link amanhã certinho, tá? Deixa eu escrever aqui para ela. Eu fui clicar, achei que era o link do curso, mas é o link da imersão, tá? O link da imersão tá aqui. E o curso tá a todo vapor, tá, gente? Eu agora vou terminar a live e vou responder as dúvidas dos alunos. Todo dia tem aluno novo, estamos com uma turma super maravilhosa. O curso está aí acontecendo de um jeito muito, muito legal, tá? Dúvida, gente? Perguntas? O que vocês levam da live de hoje aqui? O que vocês aprenderam? O que vocês conseguiram ver? Pronto. Sara, não quero que você saia daqui sem o link, tá? Peraí que ela já tá me passando. Já respondeu, já tá me passando. Dúvidas, perguntas? Valdir, tá gostando do curso? Cadê o mocinho lindo aqui que falou que é meu aluno? Maurício, tá gostando do curso? Conta aqui para ela. Antônio ficou quietinho hoje, Antônio? Não falou muito, não. Ó, tava a Lúcia, Floraci. Boa noite, meninas. Nem dei oi para você. Márcia. Uma delícia ter vocês aqui comigo. O que mais vocês querem que eu fale nos próximos capítulos da bioortomolecular? Vamos falar? Deixa eu ver se que eu acho aqui. As próximas lives do capítulo da ortomolecular para vocês não perderem, que eu fiz aqui uma coisa bem legal. Ó, dia 7/7, quinta-feira que vem, nós vamos ter bioortomolecular depois dos 50. O que muda depois dos 50 anos, tá? Porque muda todo o protocolo. Aí a gente vai ter dia 21/7 uma live de diáteses, muito legal também. Dia 3/8, a live que vocês pediram, destoxificação, vamos falar bastante disso. Que mais? Dia 17/8, bioortomolecular para doenças crônicas. Que mais? 31/8, oligoterapia. 21/9, oxigenoterapia. Essas são as lives já programadas. Gostaram? Ai, que vocês acharam aí dos capítulos da horta molecular? Estão compartilhando com os amigos? O seu curso é muito bom, o seu curso está show. Mas quero fazer o da imersão também. Sempre tem mais, né, Valdir? Sempre tem alguma coisa nova aí. E Valdir também está vindo alguns conteúdos que eu estou adicionando aí no curso. Vocês vão se surpreender, tem muita coisa boa. Muita, muita, muita coisa boa mesmo. Tem uns presentinhos aí para os meus alunos que está chegando, ó, com muito carinho mesmo. Essa próxima aula depois é para mim. Ó, Maurício, não parece que você tem 50, mas é. Depois dos 50, até o nosso protocolo muda, as regras mudam, tudo muda, tá? Então a gente vai falar. Mas eu vou falar também já no olhar do adulto de 30 anos. A gente vai fazer toda essa cronobiologia e vamos falar o que muda depois dos 50. Como a gente olha na ortomolecular depois dos 50. A aula é muito rica. Ai, vocês são os queridos. Eu adoro vocês.
Dúvida, gente? Tem alguma coisa, meus amores? Cadê? Que a aluno me passou. Ah, está aqui. Vamos lá, minha linda, que você queria o preço do curso. Com todos os bônus, com os 24 módulos, com tudo. Ah, agora acho que está um pouquinho mais caro. Tá 12 de 270 no cartão e no boleto. Não, 12 de 270 no boleto. No cartão tem 10% off. Acho que agora virou mês, então acabou a condição especial. No cartão sai 12 de 243. Bem provável que quem participar da imersão vai ter uma condição especial aí no preço do curso, tá? Quase certeza. O curso tá maravilhoso. Leucemia? Você sabe, Valdir, que eu não gosto de fazer live de patologia, porque na horta molecular a gente não olha a patologia, a gente olha o ser humano por inteiro. Mas posso falar, né? A leucemia é uma doença autoimune, né? É um tipo de câncer. Câncer é uma doença autoimune, é um câncer que se ataca, né? É o câncer nos ossos. É algo bem enraizado. Osso é tudo que é muito enraizado. Na psicossomática, a leucemia tem ligação direta na concepção do feto, ou seja, na gestação, tá? Então são coisas bem fortes. Apesar de ser osso, eu gosto de trabalhar também tecidos, né? Os tecidos, principalmente neurais, que ajudam, que deveriam fazer algumas barreiras aí para essa parte. Leucemia é um estado de anemia muito crônica, então a gente entra com um protocolo muito completo, mas com muito mais assertivo, tá? Mas a gente, mais do que nunca, na leucemia, a gente vai olhar o ser humano inteiro, tá? Inteiro, inteiro, inteiro mesmo. E existe hoje tratamentos. Tem um floral quântico que da Fisiocântica que chama Maidrix. Vou escrever aqui. Esse floral é ótimo para quem tem câncer, para leucemia. E tô querendo criar. É que assim, eu não gosto de criar protocolo, porque cada ser humano, para mim, merece ser olhado de forma individualizada. Esse é o meu princípio de vida. Mas, para o câncer, né, você sempre trabalha o órgão, né, o restabelecedor energético do órgão, equilibra o organismo como um todo, faz a ortomolecular tradicional, né, com tudo, restabelece essa energia do corpo e sempre calça os fatores, né, que são regenerativos, como o bioquântico, como o Maidrix e alguns outros. Então, dá para fazer um protocolo. Se você conhece alguém, Valdir, com isso, escreve na plataforma do curso, que a hora que eu for responder, eu te mando uma sugestão de protocolo. Combinado? Apesar de que no módulo de florais quânticos provavelmente também tem um protocolo lá já prontinho para você ter, só que ele só chega lá no final do curso e você está no comecinho, né? Então ele deve estar lá para o módulo 20, 21, 22, por aí, que é os módulos de floral quântico. Então lá deve ter o protocolo, mas eu gosto também de dar o meu pitaco. Então quando é assim, para o aluno a gente se inscreve na plataforma do curso e aí eu te calço. Estou sempre de mão dada com você. Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. Estamos sempre juntos, de mão dadas, né? São no mínimo, meus colegas de trabalho, em que eu faço questão de estar com vocês do oi, o que é o ortomolecular, até o me formei agora, né? Até o atendimento. Se você consegue, o curso tem 2 anos de acesso. Se você faz o curso em 1 ano, você tem mais 1 ano de supervisão comigo. Então, estou sempre aí calçando vocês. Respondi?
Diz aqui para mim se respondi. Se tem mais dúvida. Gisele, coloquei aqui a condição do curso, você viu? Tá tudo bem? A gente está sempre oferecendo condições boas. Então é isso, meus amores. 1h35 de live. Tem um bebezinho aqui que está pedindo minha atenção. Vou lá cuidar do meu pequeno. Semana que vem, como semana passada eu não consegui estar aqui na live, semana que vem temos outra live na quinta-feira, tá? Acho que julho agora vão ser as quintas-feiras, por algumas questões de agenda. Depois, em agosto, a gente volta às quartas, sempre esse horário das 9 horas, com esses temas incríveis que eu separei para vocês, tá bom? Conta para os amigos, que são terapeutas, que são profissionais da saúde também. Eu vejo cada um de vocês são muito importantes. Vamos gerar consciência, vamos mudar o futuro aí através de uma saúde integral, com um olhar atento, inteiro e individualizado. Beijo, meus amores!